Bom dia, oitavo ano, como você está? Pessoal, hoje é quarta-feira e como toda boa quarta-feira, né, as aulas de vocês são uma aula de inglês, uma aula de gramática, uma aula de geografia e uma aula de ciências. E nessa videoaula, as aulas ocorrerão nessa mesma sequência. A primeira aula de inglês com o Mr. Steffley, a segunda aula de gramática com a Miss Cristiane, a terceira aula de geografia com o Mr. Sench e a quarta aula de ciências com a Miss Val. Pessoal, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para as nossas redes sociais. Fiquem atentos. Ao longo da semana, nós estamos disponibilizando atividades extracurriculares para que a gente possa interagir, nos distrair mais, preencher a nossa agenda, porque sabemos o quanto é difícil ficar em isolamento social nesse momento de pandemia. Então, fiquem atentos aos dias de jogos online com os professores, aos dias de filme, de debates, que periodicamente têm acontecido ao longo da semana. Ok? Pessoal, no mais, desejo a vocês uma ótima quarta-feira, bons estudos e até amanhã. Fiquem com Deus. E aí, galerinha do oitavo ano, tudo beleza com vocês? Galera, foco aí na memória, aperta o botãozinho aí pra fazer oh my god, como é que chama? Um brainstorming, pra buscar tudo que vocês aprenderam aí nessas aulas. Vamos lá. Dialogue going to... I'm sorry. Empolguei, hein? Conserta isso daqui, pelo amor de Deus. Time. Tô com fome, galera. Fome é um negócio brabo. Desconcentra a gente. Então não estudem com fome. Vamos lá. Dialogue, going to, and time. O que eu vou fazer com essas três coisas juntas? Vou juntar as três. No quê? No diálogo. E aí, vamos ver como é que vai acontecer isso daqui. Primeiro, diálogo a gente já vem trabalhando, ó. Não sei assobiar. Durante long time. Muito tempo. Going to. Eu sei que é para expressar futuro certo, ou seja, eu vou fazer alguma coisa. Quem esqueceu geral? Tem aula no YouTube, tem atividade no vídeo do YouTube, atividade é para estar no caderno, ok? E aí vocês vão revisar esse conteúdo, ver que tem uma estrutura bonitinha que a gente segue para fazer a frase com going to, que eu vou ter que utilizar essa estrutura, porque se eu não utilizar vai estar errado, ok? E o time, que é o que a gente viu... Opa! É o que a gente viu segunda, terça, e a gente vai estar vendo hoje também, na nossa aula de quarta-feira. Beleza, fechou então o esquema. Vamos entender aqui. Se eu tenho que utilizar going to time, eu posso estar falando de um plano futuro e eu vou estar expressando a hora que eu vou realizar esse plano futuro. Tudo certo até aí? Vamos analisar um exemplo que eu tenho aqui? É um exemplo de dialogue between, entre Monica and Fallon. Alright. Eu tive que mudar os nomes porque eu estava usando uns nomes muito genéricos, eu estava repetindo demais já. Então, Monica and Fallon. Hey Fallon, what are you going to do today? Então, perguntinha já para vocês, ó, mantém na cabeça. What are you going to do today? Significa o que você vai fazer hoje. Então, sempre que vocês forem perguntar o que você vai fazer hoje em inglês, what are you going to do today? Tem umas maneiras mais fáceis, mas foca nessa daqui, ok? Então, a Fallon disse gentilmente para a Mônica, Hi. Well, I am going to the movies at 1:30 p.m. Then, I'm going to do some shopping, probably at 3:00 p.m. Would you like to come over? O que a Fallon disse aqui nesse parágrafo de fala? Bem, I am going to the movies. Qual que é a estrutura que eu acabei de falar que vocês vão ter que seguir? Sujeito, mais verbo to be, mais going to, mais complemento. Ok? Complemento a gente é que cria, lembra disso? Então até aqui eu tenho que seguir dessa forma. I am going to, she is going to, they are going to. E aí um complemento que vocês criam. Então, ela tá indo pro movies. Mr. Movies, né? Filme? Como assim? Entendi mais nada.
Movies em inglês pode ser tanto filme quanto cinema. Olha que simples. Duas coisas, uma palavra só para simplificar a nossa vida. Então, at. Por que eu utilizei a expressão at antes da hora? Porque at é a preposição para hora. Então, sempre que eu for expressar uma hora em inglês, lembra disso, a preposição é at. Ah, pode ser in? Não. Ah, pode ser on? No. Tem que ser at, ok? Então, I'm going to the movies at 1:30 p.m. Ela vai pro cinema 1:30 p.m. 1:30 da tarde. Then, então, I'm going, ou depois, certo? I'm going to do some shopping. Ela vai fazer algumas compras. Probably, provavelmente, at 3 o'clock p.m. Às 3 em ponto da tarde. Would you like to come over? Você gostaria de vir com a gente? E aí a Mônica disse o seguinte: Wow, that's awesome. Que massa. But I'm going to another city at 2 o'clock p.m. Maybe next time. Então ela disse: Wow, that's awesome. Que incrível. Mas I am going to another city. Eu estou indo para outra cidade at 2 o'clock. Às 2 em ponto. Maybe, da tarde. Maybe next time. Fechou? Então lembrando aqui, ó, todas as formas que eu utilizei de I'm going to estão seguindo o mesmo esquema, a mesma estrutura, ok? Todas as vezes que eu expressei hora, eu utilizei a preposição at. Todas as vezes que eu falei de hora exata, eu utilizei o'clock. Todas as vezes que eu utilizei período da tarde, que na verdade todos aqui aconteceram à tarde, nós utilizamos PM. Fechou? Então, galera, o objetivo de vocês, tarefa de casa, não vai estar no Google Classroom, não está escrito aqui no quadro, porém eu vou falar aqui agora para vocês. Prestem atenção, esse vídeo não pode ser modificado. Vamos lá. Atividade, somente uma. Vocês vão criar um diálogo, no mínimo 6 falas, ok? Ou seja, 3 falas para cada pessoa. Por que geralmente eu falo que são 6 falas ao todo, 3 para cada uma? É legal a pessoa se cumprimentar, eu só não coloco aqui porque o quadro não cabe, certo? Daqui não dá nem 1/3 do quadro que eu tenho lá na sala de aula. Então, vocês vão cumprimentar a pessoa. Hi, good morning, good afternoon, good evening, good night. Hi, hello. Né? É para começar uma conversa bonitinha. E aí depois vocês vão criar um diálogo, duas pessoas, 3 falas para cada uma. Lembra de utilizar o going to da forma correta e o time, as horas, da forma correta. Professor, eu posso usar as horas igual a gente aprendeu na segunda-feira? Yes. Professor, eu posso utilizar as horas igual eu aprendi na terça-feira? Yes. Fica da escolha de vocês. Eu só quero um diálogo, ok? 6 falas ao todo. Usem a criatividade, inventem o nome que vocês quiserem. E é isso, galera. See you next class. Bye, bye. Bom dia, 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, quarta-feira, véspera de feriado, todo mundo animado. Mas antes de curtir o feriado, nós temos algumas coisas para fazer aqui ainda, né? Seguindo o nosso horário aí oficial de aulas, no nosso horário de aulas presenciais, nós temos aí 2 aulas de gramática na quarta-feira. Então, essa videoaula corresponde aí a essas 2 aulas. Então, hoje nós teremos aí a correção de exercícios, que eu passei na aula passada, que são os exercícios da página 86 a 89, e responder os exercícios da 90 da 90 até a 92, desculpa. E em seguida aí, né, nós temos aí os exercícios para casa, da página 93 e 94. E aí nós estamos finalizando aí o nosso livro. Então, nós estamos caminhando aí pro finalzinho aí do segundo bimestre. E logo, logo, todos estarão de férias. Então, vou pedir para vocês aí abrirem aí o livro na página 86, para começarmos aí as correções. Então, vamos começar aí as nossas correções.
Número 4, meninos. Aumentar o tamanho aqui da letra. Pronto, agora ficou ótimo. Leia o poema ao lado. O poema apresentado é um poema visual, concebido pelos poetas brasileiros Décio Pignatari, Augusto de Campos e Haroldo de Campos. A partir da década de 1950, essa forma coloca o texto poético em íntima relação com a imagem e, em alguns casos, com o som. Discuta com um colega sobre como o visual do poema colabora com a transmissão da mensagem poética. Olha só, meninos, o poema, ele preenche aqui toda a página. Você pode notar que ela está toda coberta. Ele preencheu toda essa página. Então, com isso, ele é composto por poucos versos. E com isso, ele transmite a ideia de totalidade do texto. Todas as coisas do mundo não cabem numa ideia, mas tudo cabe numa palavra, nessa palavra tudo. Então, essa ideia de total, do que esteja completo, preenchido. B. Releia. Todas as coisas do mundo não cabem numa ideia. Assinale a alternativa cuja interpretação do trecho seja inadequada. Então, olha só, todas as coisas do mundo não são pensadas. Então, essa é inadequada, ou seja, é inapropriada, não está de acordo. C. A palavra tudo serviu de base para um jogo de palavras. Explique-o. Então, olha só, o poeta brinca com o sentido da palavra tudo, em contraponto aí com o conceito de ideia, pois uma ideia não é capaz de abarcar todas as coisas do mundo. Já na palavra tudo, aí sim é possível caber todas as coisas do mundo, já que seu significado é o quê? A totalidade das coisas. Elas podem ser concretas ou abstratas. Então, por isso que ele afirma que todas as coisas não cabem numa ideia, mas cabem na palavra tudo. Letra D. Escreva a função sintática. Falamos muito disso nas últimas lives de gramática. A diferença de análise sintática, análise semântica, análise morfológica. Então, aqui tá pedindo para você escrever a função sintática. Né? Então, todas essas palavras aí que estão em destaque, ela é classificada sintaticamente como um aposto. Porque ele serve o quê? De explicação, de esclarecimento de um termo que já foi dito, que já foi falado, que já foi explicado, que aí ele serve de explicação, né, para esse termo anterior. Seguindo aí as nossas correções, os apostos não foram empregados com a mesma finalidade? Explique. Não foram, meninos. Nós tivemos aí uma questão aí, né, de que o primeiro, né, aposto aí, que é tudo, é um aposto resumitivo. Então, ele vai o quê? Resumir. Vocês têm uma aula dessa, uma videoaula que fala sobre as classificações dos apostos. Qualquer dúvida é só você retomar na aula, na videoaula, ou então marcar suas dúvidas para que elas sejam resolvidas durante a live. Depois, nessa palavra tudo, é um aposto explicativo do termo palavra. E o último aposto aí, que é o tudo, ele faz o quê? Ele especifica a segunda vez que a palavra aparece. Então, esses aí foram os apostos que apareceram. 5. Leia as manchetes a seguir e assinale em quais delas os termos em destaque são classificados como apostos. Então, nós temos o termo 1, que é um aposto, né, de mês de abril, porque de abril está explicando aqui, ó, o mês. E depois nós temos aqui, ó, saraus que fortalecem na periferia de São Paulo. Então, de São Paulo, né, tá fazendo referência ao quê? À periferia. Então, é um aposto. Na letra A, fala assim, identifica a função sintática das expressões que não são aposto. Então, o que não é aposto são adjuntos adnominais. O que é um adjunto adnominal? O adjunto adnominal, ele serve para quê? Eu até falei com vocês, ó. O adjunto adnominal pode ser substituído por um adjetivo. Esse adjunto adnominal, ele tem essa função aí, né, e essa ideia aí de complementar
de explicar alguma coisa que esteja aí, né, dentro da oração, dentro dos termos aí da oração, né, o adjunto adnominal, além dele poder ser substituído por um adjetivo, ele tem essa função também de explicação. Só que ele é diferente um pouco do aposto porque ele tem essa especificidade que é o quê? Ser substituído por um adjetivo. Então, né, eu poderia falar aqui, ó, conheça as diferenças entre as aves que reinam na ceia natalina. Tremores de terra assustam moradores em Angra dos Reis. Então, esse de terra é o quê? É um adjunto adnominal, que pode ser substituído por um adjetivo. Né? Olha só. Transforme as expressões que não são apostos em adjetivos. Então, olha só. Tremores terrestres, ceia natalina, que eu falei, e obras machadianas. Tudo que for machadiano vem de Machado de Assis, tá? Então, essa característica e essa questão de substituir o adjunto adnominal por um adjetivo é uma maneira fácil e simples de você conseguir separar o que é aposto e o que é adjunto adnominal. Então, vamos seguir aí. Número 6, meninos. Identifique a que gênero textual corresponde cada um dos textos a seguir. O primeiro aqui é sinopse de filme. O segundo, né, letra B, verbete de dicionário, porque tá o quê? Tá explicando qual é o significado da palavra mouse. E aqui no cima, aqui, sinopse, né, de filme, voltando aqui, né, tá bem tranquilo aqui, né, tá explicando aí, né, tá dando algumas características, né, algumas ideias aí a respeito do show de Truman, tá? E na letra C, nós temos aí um romance, né, que é o Mágico de Oz. Aqui tem um trecho do Mágico de Oz. Qual é o gênero textual cuja função é semelhante à de um aposto? Explique. Então, qual que parece ali, né? O aposto, ele tem função sintática de esclarecimento, de falar algo. Então, aqui nós temos o verbete de dicionário, porque assim como um aposto, né, apresenta uma palavra e explica, dando o quê? O significado. Então, aí nós temos o verbete de dicionário. Tranquilo? Tá fácil, né? Eu acho que esse conteúdo aí, vocês estão bem tranquilos aí. B. Identifique e sublinhe os apostos se houver no texto A, nos textos A e C. Então, vamos aqui no texto A. No texto A não tem nenhum aposto, tá? Já no texto C, nós temos esse aposto aqui, ó, bem no meio dos Estados Unidos, porque anteriormente fala assim, ó, Dorothy morava numa planície do Kansas. E aí tem a explicação, onde que era essa planície? Bem no meio dos Estados Unidos, com o tio Henry. Esse Henry é o nome do tio, é um aposto. Emma também, porque é o nome da tia. E um casal de fazendeiros é uma explicação a respeito do tio Henry e da tia Emma. Embaixo aqui nós temos o Henry de novo, a Emma e um cachorrinho preto. Quem que é esse cachorrinho preto? É o Totó. Então é um aposto. Então são os apostos aí que vocês irão sublinhar. 7. Leia este anúncio publicitário. Qual é o público-alvo do anúncio? Pessoas que se interessam por jogar o quê? Passatempos. Então, roda no computador mais moderno que existe. Roda no computador mais moderno que existe. O seu cérebro. Bom para a cabeça. Aqui tem até as imagens aqui, né? Revista Coquetel, o game que roda no seu cérebro. Então, é pessoal que gosta daqueles passatempos, palavras cruzadas. Qual o produto anunciado? Revistas Coquetel. Seguindo aí, letra C. No texto é utilizada a expressão roda no computador, jargão utilizado por pessoas que lidam com a área da informática. O que ela significa? Então, o que significa? Significa que o aplicativo ele é compatível com a máquina, ou seja, com o computador. Então, aquele aplicativo ele é compatível com o computador.
D. Segundo o anúncio, o cérebro é o computador mais moderno que existe. Você concorda? Argumente. Então, a resposta é extremamente pessoal. Eu concordo, sim, que o computador mais moderno que existe é o nosso cérebro. Porque o computador físico, não, o material, só existe porque teve alguém que foi lá e pensou. Essa é a minha opinião. Aí é de vocês, né? É uma resposta pessoal. E observe a imagem do anúncio. Que relação pode se estabelecer entre ela e a mensagem veiculada? Olha só, a revista é um quadrinho de uma página de palavras cruzadas. Justamente o produto anunciado pela revista Coquetel. Então, tem, né, juntam-se aí a imagem e o texto, né, numa construção maior aí de sentidos, né, que tem como objetivo convencer os consumidores, as pessoas que verem esse anúncio, a comprar o produto anunciado, que são as revistas aí de passatempo, as palavras cruzadas. 8. Releia os seguintes trechos. Roda no computador mais moderno que existe, o seu cérebro. Revista Coquetel, o game que roda no seu cérebro. Letra A, meninos, qual é a função das expressões em destaque com relação aos termos que as antecedem? Então, elas explicam os termos anteriores. E aí, né, a classificação sintática delas é o quê? São apostos, né? C. No enunciado, revistas Coquetel, o game que roda no seu cérebro, qual, né, quais sinais de pontuação poderiam ser empregados? Então, nós temos aí a vírgula, o travessão, os dois pontos e os parênteses. D. Qual foi a intenção do anunciante ao empregar o ponto final? Então, ele deu ênfase ao quê? Ao produto, né, das revistas Coquetel, né, e a sua característica, que é o quê? Ser um game que roda, entre aspas, aqui, né, no cérebro humano. Aqui, meninos, ele tá pedindo para que você faça o quê? Que você reúne com o colega, não tem como, né? Você vai o quê? Ampliar o sentido dos apostos aí, né? Nessas frases. Então, né? E aí, se você for necessário, você pode até fazer uma pesquisa. Então, aí fala que o aposto, para separar o aposto, você pode usar vírgula, parênteses, travessão, dois pontos. Letra A. Aqui são possíveis respostas. Se a sua resposta estiver parecida com essa, tiver o mesmo sentido, você pode deixá-la, tá? Isso aqui é só a resposta que o livro traz. A. Gutenberg inventou a imprensa por volta de 1455. Então, eu poderia colocar aqui, ó, Gutenberg, vírgula, ou, né, vírgula, gráfico alemão, vírgula, inventou, né, a imprensa por volta de 1455. B. O primeiro livro impresso foi a Bíblia. Eu poderia usar um travessão e colocar aqui, ó, livro sagrado para as 3 maiores religiões do mundo. C. A internet impõe uma nova tecnologia. A sociedade, uma nova fase tecnológica à sociedade. Eu poderia colocar aqui entre parênteses, depois da palavra internet, rede mundial de computadores. Então, seria um aposto aqui para a palavra internet. Milhões de pessoas têm acesso à internet e outros milhões à rede Wi-Fi. 2 pontos, colocaria 2 pontos aqui, internet sem fio, porque eu explicaria o que é Wi-Fi. E letra E, finalizando a correção, apesar de toda a tecnologia, a maioria das pessoas continuam usando o suporte antigo de leitura. Eu colocaria 2 pontos aqui e acrescentaria o livro impresso. Então, o livro impresso é um aposto aqui desses termos. Então, como eu falei para vocês, pode ter o mesmo sentido, não precisa ser igualzinho, pode ter o mesmo sentido, tá? Mas pode ter outras palavras diferentes, mas tendo o mesmo sentido, a mesma ideia, que seja uma explicação, que seja um aposto. Então, essas são as correções. Agora, eu vou mostrar para vocês as tarefas, tá? Que vocês estarão fazendo em sala e em casa. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês qual é o conteúdo que vocês estarão vendo, o conteúdo final aí, para responder essas atividades, que são essas palavras aqui, né? Essas expressões aqui que causam dúvidas. Nós já fizemos um quiz, nós já falamos sobre algumas dessas expressões. Mas e mais, afim, e o senão separado e senão junto, tá?
Então, nós iremos aí falar um pouquinho sobre elas, sobre essas expressões que causam muita dúvida. Acho que o mas e o mais nem tanto, mas as outras, né? Então, olha só, o mas, qual que é a diferença do mas para o mais? O mas, ele pode ser um pronome ou um advérbio de intensidade. E o mais? Então, ele pode ser advérbio, né? De intensidade, eu gosto mais de você. Ou ele pode ser um pronome, tá? O mas, ele equivale a porém, contudo, todavia, ele dá a ideia de oposição, de adversidade. Então, qual que é a diferença de um para o outro? Quando você fala mais, você está dando uma ideia de somatória, de junção. E o mas tem a ideia aí de adversidade, de oposição, de algo contrário. E o afim junto e o afim separado? O afim junto significa o quê? Né? Ele algo semelhante, né? Que tem afinidade, que tem apreço, né? Que tem parentesco não sanguíneo. Olha o exemplo aqui. Marcelo e Larissa raramente discutem porque têm ideias afins. O que significa esse afins? É que tem ideias semelhantes, por isso que eles não discutem, eles têm ideias parecidas. A nora é um parente afim, ou seja, a nora ela é um parente afim, ou seja, ela não tem ligação sanguínea. Agora, o afim separado é sempre dando ideia de finalidade para alguma coisa. Olha esse exemplo aqui, ó. A medicina incrementará as cirurgias fetais a fim de prevenir problemas futuros. A fim o quê? Para prevenir problemas futuros. Então, a diferença do afim junto para o afim separado. O afim junto dá a ideia de afinidade, de semelhança ou de parentesco não sanguíneo. E o afim separado, ele dá a ideia de que para alguma coisa, né? Corresponde aí à finalidade. E também, né, na linguagem aí mais coloquial, né, esse afim, ele pode indicar que tem interesse, né? Que Léo está afim de comprar um iPhone, então é o afim separado. Alan está muito afim de Carol, mas não tem coragem de se declarar, ou seja, o Alan tem interesse aí, né, em Carol, só que ele não tem coragem de se declarar. Então, essas são as diferenças aí entre o afim separado e o afim junto. E por fim, aqui nós temos o senão junto e o senão separado. O senão junto, ele dá a ideia de contrário, de oposição, de outro modo. E o senão separado vem de condição, né? E aí vem seguida aí com a negação. Vamos olhar aqui os exemplos. Desliguem os celulares no momento da prova, senão eles serão confiscados. Ou seja, se você não desligar o telefone, do contrário, eles serão confiscados. E aí nós temos aqui uma também, né, que o senão junto, ele pode expressar também exceto e a não ser. Quem, senão sua mãe, pode te ajudar nesse momento? Então, né, exceto, né, sua mãe, quem que vai poder te ajudar? E, por fim, aqui, o senão separado, que é a condição. Vamos olhar aqui esse exemplo, o segundo exemplo. Como seria o mundo se não houvesse o computador? Ou seja, uma condição, né? Como que seria o mundo se não houvesse o computador? Então, se não separado indica algo contrário, ou exceto, ou a não ser. E o senão separado indica condição, né? E aí vem seguida aí dessa negação, né? Que é feita aí pela palavra não, que é um monossílabo, ou seja, só tem uma sílaba. Então, são os 3 conteúdinhos aí finais aí para vocês estarem fazendo as atividades de sala e as atividades de casa. As de casa começam aí na 90 e vai a 92 e as de casa da 93 a 94. Beijo para vocês, qualquer dúvida é só me chamar. Um ótimo feriado para todos e até segunda-feira. Tchau, tchau.
Olá, oitavo ano, bom dia! Como é que vocês estão nessa manhã de quarta-feira? Bom, pessoal, como prometido, né? Já que amanhã é feriado, sexta-feira, né? Nós emendamos esse feriado, não teremos a nossa live hoje, então vou fazer uma grande revisão do nosso conteúdo do capítulo 13, do capítulo 4, do módulo 2, que serão conteúdos aí de atividades avaliativas, né? A partir da semana que vem. Então, prestem muita atenção nessa aula. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, falar, professor, eu não entendi esse ponto da aula, eu mando para vocês lá, a gente reforça esse conteúdo. O importante é que nós não fiquemos com dúvidas para as nossas avaliações, tá bom? Eu preparei 2 slides, um referente ao capítulo 3, outro ao capítulo 4, aliás, aos temas, né, que estão presentes nesses capítulos. Não está bem dividido pelos capítulos, mas pelos temas desses capítulos. Vou falar um pouquinho sobre capitalismo, depois um pouquinho sobre socialismo, e aí eu já toco no assunto de Guerra Fria e nova ordem mundial. Beleza? A reorganização aí, a nova organização do espaço geográfico mundial. Beleza? Eu vou me colocar aqui no cantinho para vocês poderem ver o slide, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, para a gente ser bem breve, bem objetivo. Nós estudamos um pouco sobre as características do capitalismo, né? E aí nós vimos que o principal objetivo, né, do capitalismo, sem sombra de dúvidas, sempre foi o lucro. Gerar lucro. Capitalismo, né, o próprio nome diz, vem do prefixo, né, capital, e aí esse prefixo capital significa, se você olhar no dicionário, capital significa dinheiro, então o objetivo aqui sempre foi o lucro, tá? Quais outras características nós temos? Nós temos a propriedade privada dos meios de produção, né? Ou seja, aqui a propriedade ela pertence a alguém, né? Ou a uma instituição. Então, alguém é dono, né? Então a gente vê aqui a questão do poder, dos bens de produção. Nós temos o dinheiro como meio de troca, né? Da compra, da venda, a lei da oferta e da procura, né? Nós já comentamos sobre essa lei da oferta e da procura, é aquela que quanto maior a procura, maior o preço do produto, quanto menor a procura, menor o preço do produto. Nós temos aqui o predomínio do trabalho assalariado, aliás, é aqui do trabalho assalariado que o empregador, né, o patrão, ele vai retirar o seu lucro, e nós temos como uma das principais características do capitalismo, e aí essa nós não podemos esquecer, pessoal, é a divisão de classes sociais. Nós tocamos muito nisso daqui, falamos muito, é impossível nós falarmos sobre capitalismo sem falarmos da divisão que ele causa nas classes sociais. As classes sociais são muito importantes, né, para o funcionamento do sistema socialista. Nós chegamos a comentar isso, para que alguém ganhe, né, e aí entenda o ganho aqui como lucro, para que alguém lucre, alguém tem que perder, né? Então, se um ganha em detrimento que outros percam, então nós temos diferenças de classes sociais. Uma minoria que é rica e uma maioria pobre, tá bom? Então, essa é uma das características, sem sombra de dúvida, do capitalismo, beleza? Então, lembrem-se desses principais pontos, existem outros, né? Nós chegamos a trabalhar, mas esses são os principais. A propriedade privada, né? A lei da procura e da oferta, o trabalho assalariado e a divisão de classes sociais, sempre objetivando o lucro, beleza? Vamos avançar lá. Pessoal, qual é a origem, né, do capitalismo? O capitalismo, ele não é algo recente, né? Nós vemos o capitalismo desde lá o século XV, com a expansão marítima, com as grandes navegações, né? Então, o capitalismo, ele marca, ele está ali junto
com a idade moderna, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, com o fim do feudalismo, né, lá no século XV, nós temos aqui já a origem, né, do capitalismo através de um sistema bastante conhecido que é chamado de mercantilismo, o acúmulo das riquezas, o controle dos sistemas de produção, a expansão dos negócios, né, com descoberta de novas regiões pelo mundo. Então, o que é importante aqui, pessoal, é só a gente frisar que o capitalismo ele não é um sistema recente, tá? Ele é um sistema aí que tem vários séculos, tá? E que foi se modificando. É por isso que a gente diz que o capitalismo ele tem fases, né? Lembra lá a primeira fase, segunda fase e terceira fase. E aí, então, o capitalismo aqui, ó, nós vamos ver as fases do capitalismo. E aí nós vamos ver principalmente 4 tipos de fase. Alguns autores, pessoal, colocam apenas 3 tipos, tá? Independentemente, eu particularmente gosto de trabalhar com essas 4 etapas, com essas 4 fases do capitalismo. A primeira fase é o capitalismo comercial. Essa que eu falei para vocês, ó, do mercantilismo, né? Com o final ali do feudalismo, então com as expansões marítimas lá no século XV, tá? Com a Revolução Industrial, nós vamos ter o capitalismo industrial, o surgimento das indústrias, a urbanização dos países, né? As pessoas migrando do campo para as cidades. Então nós vamos ter agora o trabalhador urbano como centro do capitalismo. No século XX, com o surgimento dos bancos, o capitalismo financeiro, e aí surge o liberalismo. Nós já comentamos sobre, lembra lá, o neoliberalismo? Só que o neoliberalismo ele vai surgir já nessa nova fase que nós estamos vivendo hoje, que é a fase da globalização, né? E aí nós também já comentamos um pouco sobre o que seria o neocolonialismo. Lembram lá? Que eu até fiz um desenhozinho para vocês, que o Estado ele deixa de cuidar um pouco do povo, que é a sua função, e a iniciativa privada, né, ela toma essa função do Estado. E aí, no neoliberalismo, o Estado participa muito pouco, né, da economia, enfim, tá bom? Pessoal, o que é importante aqui é vocês saberem que o capitalismo não é algo recente, né? Ele vem lá desde o século XV e que ele apresenta 4 fases, né? O capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e a fase que nós estamos vivendo hoje, qual é? O da globalização, tá bom? Então vocês vão ouvir muito essa palavra, né? Globalização, porque é a fase atual que nós estamos vivendo de capitalismo. Beleza? Vamos lá, vamos avançar. Bom, pessoal, as fases do capitalismo, né? Comercial, expansão marítima, uma economia mercantilista. O que é uma economia mercantilista, pessoal? Baseado no comércio externo entre colônia e metrópole, tá bom? Entre país colonizado e aquele país que colonizava, tá? O metalismo, ou seja, a busca por metais preciosos, e aqui a preferência pelo trabalho escravo. Isso muda, pessoal, na fase, então, do capitalismo comercial, tá bom? Aqui ainda há aquelas características, capitalismo comercial. No industrial, o trabalho passa a ser assalariado, tá bom? Pela Revolução Industrial. Aqui continua, tá vendo aquela relação? Esse gráficozinho aqui que eu trouxe, pessoal, é a divisão internacional do trabalho, tá? Como é que era a divisão internacional do trabalho? A colônia produzia matérias-primas para a metrópole e comprava da metrópole produtos industrializados. Pessoal, aqui é óbvio, basta a gente pensar, a colônia vendia matéria-prima, ela vendia barato, pessoal. E ela comprava produto industrializado, ela comprava caro. Então, desde o século XV lá, tá bom?
quando na relação colônia e metrópole, a colônia ela começa a ficar prejudicada em relação à metrópole. Lá na frente, a colônia vai ser aquele país pobre, subdesenvolvido, enquanto a metrópole, o país rico, desenvolvido, tá bom? Porque a colônia ela vai vender barato e vai comprar caro. Então ela vai ter sempre um déficit, tá, na balança comercial. Ela sempre vai ficar devendo, enquanto a metrópole ela vai lucrando e aí ela vai acumulando cada vez mais dinheiro para investir, né, ali no seu próprio país. Por isso os índices de desenvolvimento humano nessas metrópoles, que no futuro serão os países desenvolvidos, será muito superior aos das antigas colônias, que hoje se tornaram os países subdesenvolvidos. Beleza? Bom, pessoal, algumas imagens, né, da Revolução Industrial. Nós vimos sobre essa charge, sobre o que era mais-valia, lembra? Sobre aquele excedente do tempo. O que é o capitalismo financeiro, pessoal? É a forma dos bancos, quando surgem os bancos, é quando os bancos começam a trabalhar com juros, tá? Com os monopólios, com os oligopólios, quando empresas começam a tomar o controle sobre determinados segmentos, tá bom? Aí nós temos o capitalismo financeiro. E por fim, pessoal, o capitalismo informacional, ou também chamado de globalização, tá bom? É com a revolução técnico-científica, com o surgimento da internet, dos bancos, né? Agora tudo digital, dos smartphones. Então agora o capitalismo ele vai para um outro nível, para os cartões de crédito. O dinheiro agora, pessoal, ele vai deixando de ser um objeto material para se tornar agora uma moeda virtual, né? Olha os bitcoins, né? As moedas virtuais aí. Então nós temos aí o capitalismo informacional, a globalização, as redes, tudo interligado. Então as coisas são muito mais rápidas nos dias de hoje. Ok? Pessoal, em síntese então, tá bom? Nós tivemos 3 grandes revoluções que marcam aí, né, os inícios, né, de cada uma das fases do capitalismo. Nós tivemos aí uma grande mudança na geopolítica de produção. Antigamente se produzia matéria-prima e isso era industrializado, né, nos países, nas metrópoles ou nos países industrializados. Hoje nós temos uma descentralização da produção, né? Nós temos as filiais, agora as grandes empresas, elas abrem as suas indústrias, principalmente em países subdesenvolvidos, em busca de matéria-prima mais barata, em busca de mão de obra mais barata, né? Ou seja, em busca de um maior lucro, né? Então a gente tem uma descentralização da produção. Agora, um carro, o Brasil tem montadoras de carro, mas a porta é produzida num país, o motor em outro, o pneu em outro, não é assim? Então, descentralização, beleza? Pessoal, não precisa lembrar disso daqui, cartel, conglomerado, holding, isso aqui é para a gente saber o que são oligopólios, tá bom? São junções de empresas, algumas delas aqui, inclusive, são crimes, né? O Código do Consumidor até proíbe alguns deles aqui, mas nós não vamos entrar nesse assunto não, tá bom? Aquele gráfico que eu trouxe para vocês, pessoal, me lembrem de mandar para vocês esses slides, tá bom? A nova ordem mundial, pessoal, lembram lá daquela divisão norte e sul? O surgimento do norte desenvolvido e do sul subdesenvolvido, tá? Isso aqui é importante, aquela linha. Quais são as características, pessoal, dessa nova ordem mundial? Primeiro, as alianças entre as nações, feitas principalmente de que forma, pessoal? Por meio de blocos econômicos, né? Então, os blocos econômicos, eles surgem aí como essas alianças econômicas para poderem disputar, né, no mercado internacional, tá? Pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui agora o outro slide, que é sobre o socialismo, né?
Deixa eu abrir aqui para vocês. Tá abrindo. Opa, já tô lá na China, tô no final já. Deixa eu abrir aqui. Origem e características do socialismo, né? Então vamos lá. Bom, pessoal, o socialismo. Aqui eu trago uma bandeira para vocês, né? A gente sabe que esse é o símbolo do socialismo. Era o símbolo que estava presente na bandeira da União Soviética. Aqui nós vemos a foice e o martelo, né? A foice que simboliza a... Deixa eu só colocar aqui para ficar mais fácil, para a gente poder visualizar. A foice, que é esse instrumento aqui, ó. A foice, que simboliza o trabalhador rural, né, o trabalhador do campo. E nós temos aqui também... Opa! Fiz bobagem aqui. E nós temos aqui também o martelo, né? O martelo que simboliza o trabalhador do campo, né? Então, o trabalhador do campo. Beleza? Bom, vamos lá. Pessoal, o que é o socialismo, né? Deixa eu ver se eu não estou na frente aqui. Bom, o socialismo, pessoal, também é uma política, né, econômica, ideológica, que defendia, pessoal, a extinção das classes sociais, tá? De uma certa forma, é um sistema oposto, então, ao capitalismo, tá? E por isso é importante a gente saber aí um pouco sobre o socialismo. E é por isso que nessa aula nós devemos aprender, então, a origem e as características desse socialismo. Pessoal, quais são as suas origens, tá? As origens do socialismo vêm desde lá a Revolução Francesa até a Revolução Russa, tá? Quando nós temos aqui a Revolução Russa, já no século XX, pessoal, durante, né, o período ali, nós temos ali já o surgimento do socialismo. Nós já falamos um pouco sobre as correntes do socialismo, sobre aquele socialismo utópico, ideológico, né, o tão sonhado socialismo, e o socialismo real, o socialismo que foi realmente aplicado, né? Bom, isso aqui a gente precisa entrar nisso, nas correntes socialistas, a Revolução Socialista. Nós vimos que o socialismo é diferente, né, do comunismo. Enquanto o socialismo é uma etapa para o comunismo, pessoal, é a etapa final, né? É a extinção total das diferenças sociais, das classes sociais. No comunismo não haveria mais Estado, tá? Não haveria mais governo, porque até mesmo o governo ele é uma diferença de classes sociais. Quando você pensa num presidente, quando nós pensamos num chefe de Estado, né, ele tem uma posição de poder diferente dos demais. Então, o comunismo é a etapa máxima, né, do socialismo. Bom, pessoal, o socialismo real, né, que nós vimos, ele começa lá com a Revolução Russa, em 1917, pela ditadura, né, do Partido Comunista. Nós temos aqui o extermínio dos opositores, esse extermínio, pessoal, através da ditadura. Então, nós vimos que é unipartidário, né, só era possível o partido único, que era o Partido Comunista, o PC, né? Então, o Partido Comunista era o único partido que existia, tá bom? Então, nós vemos aqui esse socialismo real, tá? E aí, pessoal, nós sabemos que esse socialismo, ele foi uma ditadura, né? Isso é importante a gente lembrar. Pessoal, qual eram as características, né, desse socialismo? Nós vimos que há uma inexistência de uma sociedade de classes, uma igualdade social. Nós vimos também uma característica, eu não sei se eu coloquei aqui, que era uma economia planejada, né? Então a gente diz que é uma economia planificada,
né, pelo Estado. O trabalho aqui, pessoal, ele não é assalariado, né? O trabalho ele é uma obrigação social, né, por parte das pessoas para com a sociedade. Então a gente tem a propriedade não é privada, tudo pertence então ao Estado, né? Quais são as principais diferenças entre o capitalismo e o socialismo? Que vai ficar mais claro. O capitalismo, a propriedade era privada, havia um controle de mercado pela livre concorrência, lembra lá a lei de procura, a lei da procura e da oferta. Os investimentos são privados, a sociedade é dividida em classes sociais, burguesia e o proletariado. Como é que é no socialismo, pessoal? O controle de bens de produção é pelo Estado, então não é uma livre iniciativa, não é pela lei da procura e da oferta, tá bom? Existe o monopólio do mercado pelo Estado, tudo pertence ao Estado, tá bom? Ao governo, então a propriedade ela não é coletiva. Existe uma planificação dos investimentos, é o Estado que planejava o que seria produzido, como seria produzido, para quem seria produzido. Isso ocorria de 5 em 5 anos, por isso ficou conhecido como planos quinquenais, tá bom? E a ausência de classes sociais. Então não havia, né, ou não deveria haver, né, ricos e pobres dentro do sistema socialista, tá bom? Pessoal, capitalismo versus socialismo. Como é que nós chamávamos mesmo esse período, pessoal? Esse período ficou conhecido como Guerra Fria, né? E ele vai surgir, pessoal, logo após a Segunda Guerra Mundial, tá? E aí a gente tem que lembrar que nesse período nós temos uma divisão, uma bipolarização do mundo. De um lado nós temos, né, os Estados Unidos, capitalista, e do outro lado nós temos a União Soviética socialista. Então, nesse período, ó, a bipolarização. Os Estados Unidos de um lado e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, de um outro lado, tá bom? Então, muita atenção com isso aí, porque nós temos aí essa bipolarização que nós já vimos, né? Pessoal, nós vimos que cada um dos lados criou seu plano econômico para poder agir, né, para poder disputar aí aquelas áreas neutras no mundo. Os Estados Unidos criam o Plano Marshall, a União Soviética a Comecon, assim como também eles criam seus grupos militares, né? Nós sabemos que os Estados Unidos criam a OTAN, e enquanto a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia, que vão entrar em conflito, pessoal, em vários lugares do mundo, né? Aqui o Plano Marshall e a OTAN dos Estados Unidos, e do lado socialista, a Comecon, que é um plano econômico, e o Pacto de Varsóvia, que era um grupo militar. Beleza? Pessoal, a Guerra Fria divide o mundo em dois polos, né? Capitalistas, socialistas e os neutros, tá bom? E os neutros. Pessoal, aqui as hostilidades, porque apesar de chamar Guerra Fria, de não termos tido o conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética, nós tivemos os conflitos indiretos, né? Na Guerra da Coreia, na Alemanha, nós tivemos a corrida espacial, a Guerra do Vietnã, a corrida armamentista, né, pelaquela política de contenção que a gente viu lá naquele videozinho que eu passei para vocês, daquele canal Revisão, lembram lá? Então, pessoal, apesar de chamar de Guerra Fria, houve sim conflitos, tá bom, entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas não diretamente, tá? E sim em outros países, tá? E aí, pessoal, algumas imagens, né, da Guerra da Coreia, do Muro de Berlim, né, que ficou conhecido como Cortina de Ferro, da corrida espacial e da Guerra do Vietnã. Aqui da corrida armamentista, né, aqui alguns testes de bombas, bombas atômicas, por exemplo. Pessoal, eu coloquei isso aqui só porque foi uma discussão que nós fizemos sobre por que o socialismo não deu certo, né? Primeiro, pessoal, porque havia uma supercentralização estatal, tudo era no Estado, pertencia ao Estado. Isso
causou um inchaço, né, da máquina pública, a corrupção era gigantesca, então tudo isso fez com que o socialismo caísse em descrédito. Houve uma redução da qualidade dos produtos, né, já que não havia concorrência, então houve uma queda da qualidade desses produtos. A burocracia, pessoal, começou a ficar enorme, então tudo demandava tempo, era moroso, havia uma limitação do desenvolvimento industrial, exatamente porque todo investimento era público, né, vinha do Estado, nós não tínhamos um investimento privado, havia a falta, né, de investimento nas indústrias de bens de consumo, até porque no socialismo a preferência foi dada para as indústrias de base, né, e sem sombra de dúvida, tudo isso, né, levou então a uma dificuldade de competir aí com a economia mundial, tá? E aí, claro, houve algumas outras questões, né, políticas e aí protestos, então, já contra o socialismo. Pessoal, hoje algumas controvérsias, tá, sobre o socialismo. A China, Coreia do Norte se declaram, né, o Vietnã socialistas. Entretanto, essa um socialismo que entra em contradição. Alguns vão dizer, né, socialismo de mercado, só que é um socialismo que tem muitas características do capitalismo. Eu costumo dizer que não é um socialismo, tá? E sim uma economia de transição. Eles estão transitando de uma economia socialista para uma economia capitalista. Então eu não ousaria dizer, tá, que esses países hoje continuam sendo socialistas, já que eles apresentam características bastante capitalistas, tá bom? Bom, pessoal, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Eu não vou trazer mais detalhes, né? Queria fechar com essa frase: o socialismo perdeu, mas o capitalismo não ganhou, né? Bom, é isso aí, pessoal. Esse é um breve, né, muita coisa de que nós vimos ao longo aí desse bimestre. Está tudo lá no seu capítulo 3, no seu capítulo 4. Eu aconselho vocês, tá bom? A relerem o capítulo 3, o capítulo 4, tá? De forma tranquila. No final, pessoal, do seu capítulo, lá do capítulo 4, antes da atividade do Para Quem Quer Mais, existe uma caixa, né, rosa lá, do Para Relembrar. E aí tem vários pontos, e lá é um resumão do capítulo 3 e do capítulo 4. Vale a pena ler bastante, não só uma, duas vezes, esse quadro lá do Para Relembrar, tá bom? E aí, pessoal, qualquer coisa, qualquer dúvida, eu me coloco à disposição de vocês. Podem entrar em contato comigo, tá bom? Nós nos vemos então na semana que vem, tá? Já na nossa live, que será a nossa avaliação, e vai dar tudo certo, tá bom? Então, pessoal, bom feriado para vocês, bom estudo, né, hoje, e bom feriado então amanhã. Descansem, estudem também bastante, tá bom? Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até! Meninos, como conversado na nossa aula, né? Teremos a aula sobre o sistema de defesa, a revisão que vocês solicitaram para nossa atividade oral de segunda-feira, né? Então, vocês vão estudar o sistema de defesa e o sistema excretor, né? São os dois capítulos. Nós temos o nosso sistema imunitário e os órgãos linfáticos, né? No finalzinho eu vou relembrar dos órgãos linfáticos, porque também eles ajudam no nosso sistema de defesa. Qual que é a função do nosso sistema imunitário? Meninos, a primeira função é a produção das células de defesa. Segunda função, né, vai ser o transporte de materiais pelos vasos linfáticos. Então, o sistema imune, que é o sistema imunológico, ele vai trabalhar de conjunto
com o sistema linfático, né? Então, não tem como. A gente precisa. Vai acontecer a filtração da linfa e do sangue. Vai acontecer a fagocitose, né? Que é o sistema do macrófago, que a gente já viu, né? A destruição lá das células. E a produção de imunoglobulinas, tá? Nosso sistema imunitário, ele tem as principais células, né, que são os leucócitos. E os leucócitos, eles se dividem em 4 tipos. O primeiro são os macrófagos. Os macrófagos, gente, é ele que vai fazer a fagocitose. Os linfócitos B, que vão produzir os anticorpos. Aí eu tenho os linfócitos T ou CD8 e os linfócitos T, que é o CD4, né, que são os linfócitos auxiliares. O sistema imunológico, meninos, eles vai ter 2 linhas. Nós vemos lá que eles têm 3 linhas de defesa, né? As 2 primeiras, nós temos a primeira linha, as mucosas, pele, lágrima, vias aéreas, tá? Suco gástrico, nos órgãos genitais, né, que a gente tem as substâncias ácidas produzidas por eles como mecanismo de defesa. E a segunda linha de defesa nós temos as células, né? Nós temos os neutrófilos e os macrófagos, que vai fazer a fagocitose. E temos os eosinófilos, que vão atacar os corpos estranhos, né? Aí eu tenho o exemplo aí nessa imagem de leveduras num meio extracelular, fora da célula, e aí ele vai chegando próximo e vai acontecendo a fagocitose. Era dúvida do Daniel com relação a soro e vacina. Então aí tá a principal diferença. A vacina, ele é usado na prevenção, enquanto que o soro, ele é de cura, tá? É na hora, é para curar. A vacina, ela contém os antígenos inativo ou atenuado. Os soros, né? Eles contêm anticorpos que foram previamente produzidos, né, em outro organismo. E a vacina, né, ela é utilizada na imunização ativa. E o soro é a imunização passiva, né, que é passada. Então, o leite materno tem anticorpos que a criança, ao mamar, a mãe passa os anticorpos de defesa para a criança. Aí no sistema imunológico nós temos o soro, né? Como é que é produzido esse soro? Né? Então o soro, ele contém anticorpos que é extraído de um animal e ele é previamente imunizado. O que acontece? Peguei esses anticorpos, certo? Olha lá, eu vou inativar eles e aí eu injeto ele por exemplo, no cavalo. Tem outros animais também que eles utilizam. Inativando os cavalos, né? O que vai acontecer? O sistema de defesa dos cavalos vai começar a produção de anticorpos, né, contra aquela substância que foi aplicada nele. Aí ele vai começar a produzir anticorpos que irá combater o veneno da cobra. Pegar os antígenos, né, do veneno e injetar no animal, aí o que acontece, né? Os anticorpos, né, ao receber esses antígenos, os anticorpos do animal vai começar a produzir, né, para combater aquele antígeno. E aí ele tem uma resposta imunológica. Aí depois de um tempo, coleta o sangue do animal,
do cavalo, né? No caso que a gente está pegando o exemplo. Aí coletou o sangue, nesse sangue eu tenho as células sanguíneas e dentro dessas células sanguíneas, né? E do sangue lá, extrai a substância que é o soro, né? Antiofídico, que aí ele tem anticorpos contra o veneno, né? Então ele vai ter lá no plasma sanguíneo, que é a parte líquida. Então, o que eu falei para vocês na nossa live de segunda, o soro ele é imunização passiva, tá? É os anticorpos do cavalo que vai atacar, no caso o antígeno, para poder produzir anticorpos, e ao produzir, extrai-se o sangue e tira lá esses anticorpos que foram produzidos para poder utilizar, né? Então, por isso que o alívio dele é imediato, tá? Imunização ativa, que é a vacina, né? O patógeno ele é enfraquecido ou inativado e causa resposta imune primária e gera células de memória. Aqui são as defesas do nosso organismo. Nós temos a primeira linha de defesa, que são as barreiras naturais, pele e mucosa, secreções e flora natural, né? Que é a flora intestinal lá. E vaginal também. A segunda linha de defesa, nós temos a inflamação. As células, né, que fazem a fagocitose vai começar a fazer o processo e nisso gera inflamação. Temos as substâncias antimicrobianas e temos também um estado febril. Já na terceira resposta específica, né, eu vou ter uma imunidade adquirida. E nessa terceira linha eu vou ter os anticorpos e a memória imune, né, que são as nossas células de defesa, que fica ali armazenada as informações que o nosso corpo foi recebendo. A mesma, né, sobre resposta imune, a resposta não específica, né, que tem a primeira e a segunda linha de defesa. A primeira linha vem pele, secreções e mucosas. A segunda linha é estamina, heparina, fagócitos, inflamação e febre. Na terceira linha, eu vou ter imunidade celular, que é os linfócitos T e os linfócitos T, o citotóxico, né, que é o CD4 e CD8. A imunidade humoral, eu tenho os linfócitos B, que é os plasmócitos, a produção de anticorpos e a memória imunológica. Aqui eu coloquei, né, do sistema linfático, que ele vai fazer parte também do sistema imunológico. A gente viu isso lá, né? A linfa é o que resulta do extravamento do plasma, do sanguíneo para o tecido. Então, ele é retirado numa cirurgia. Eu tenho o timo, que é o órgão que ocorre o amadurecimento dos linfócitos T. E os linfonodos, né, que ele tem o papel de filtrar a linfa. E todos, né, é um local de amadurecimento de leucócitos. E aí é isso. Espero que tenha ajudado vocês a revisar, né? Não esqueçam de estudar, né? Não deixe para estudar na véspera, então vai estudando aos poucos, vai fazendo, destacando, vai fazendo resumos, tá bom? Beijos e até segunda.